Fala, meus amigos, tudo bem? Será que tá muito alto? Deixa eu baixar um pouquinho. Aí, agora sim, estamos de volta a esse canal Vital. Ontem fizemos um vídeo sobre NFL, o card tá aqui para você participar. Eu sou Marcelo Duó e aqui falamos de narração esportiva, mas também de futebol. E ontem fui impactado por uma nota do portal UOL que falava sobre a camisa do Bragantino. E a nota do UOL dizia o seguinte: camisa do Bragantino bugou semiautomático contra o Corinthians. Eu peguei essa matéria ali, primeiro, né? Tinha ali o impedimento semiautomático, taranã, combinação de vinho e preto. E para a matéria, essa combinação passou a impedir a identificação dos jogadores pelo software do impedimento semiautomático. E a solução foi identificar manualmente os atletas do Bragantino, tá? Eu peguei essa nota, gravei um vídeo ontem no meu Instagram, e tem os shorts aqui também no YouTube, dizendo que eu gostei do que aconteceu, porque mais uma vez demonstra a falta de preocupação, atenção, das empresas fornecedoras esportivas com algo que é muito importante, que é a verdadeira função de um uniforme de futebol, de vôlei, basquete, qualquer modalidade. Identificar os jogadores. E não é pra mim, pro narrador, não. Eu tenho outras formas de identificar, tá? Se não tiver o número, como às vezes não tem mesmo, é a cor da chuteira, é algum sinal no braço, na mão, uma munhequeira, uma faixa, se ele é cabeludo, se ele é careca, onde ele joga, o comportamento dele em campo e tudo mais. Então, é lógico, para mim o número é importante, mas ele não é fundamental, não é a única coisa. E existe uma pandemia, porque não é só no futebol brasileiro, no mundo. Até porque as empresas que fazem os uniformes, elas são multinacionais, elas atendem o mundo todo. Dessa falta de preocupação, né, com a numeração. A camisa do Bragantino, que é linda a camisa. Um dia antes estava elogiando essa camisa para Aline Fanelli no meu carro, voltando do jogo do Palmeiras. Mas ela tem uma combinação de cores que não dá. Não dá. Você não consegue nem ver o distintivo do clube, a marca da fornecedora, o patrocinador. Você vê um borrão vinho, gente, na televisão. E futebol hoje é pra televisão. Não importa se no campo tá dando pra ver. E pelo jeito não tava. Então, aproveitei que tinha sido uma queixa do Daniel Pereira, o Dandan, lá do Sport TV, sobre o mesmo tema. E aí um monte de colegas vieram e corroboraram com a minha tese. E inclusive o EV disse lá o que é verdade. Na Premier League existe uma norma. Existe uma padronização de fonte, de combinação de cor, para que fique visível, para que as pessoas vejam e saibam quem está com a bola, qual jogador é aquele, de que time, qual é o patrocinador. É uma coisa básica na comunicação. Básica. E aí, olha a loucura. Isso foi bom porque eu aprendi algo com isso, mas olha como é que é a loucura. Um analista tático do Bragantino me mandou uma resposta assim: olha, para sua decepção, o problema não foi a camisa do Bragantino. O Corinthians tinha um acordo que jogaria todo de branco 10 dias antes. O assessor do Bragantino havia me contado isso de forma particular minutos antes. E eu vou até ler aqui o que ele me escreveu, o Lucas. Foi muito legal comigo, ao contrário desse cidadão, né, que eu não vou nem citar o nome aqui, porque eu acho que ele não entendeu o que eu quis dizer. E acontece bastante, né? O cara pega a crítica que eu fiz ao uniforme do time dele e ele esquece todo o resto que eu falei para no final dizer: não, de fato você tem razão, a camisa foi mal feita e a gente vai mudar isso e tal. Mas antes ele faz questão de me atacar, sendo que eu não ataquei ninguém, mas tudo bem. Olha o que ele me escreveu aqui. Não foi a nossa camisa que bugou o sistema. Isso a própria CBF avisou a gente. Ele leu a matéria do UOL, provavelmente foi de lá que eu tirei a informação, e foi.
10 dias antes, cadastramos o uniforme. Olha que bacana, isso eu não sabia. Existe um cadastro dos uniformes na CBF para o jogo. E o cadastro é qual cor, se é claro ou escuro, né? O cadastro no sistema semiautomático é feito de forma prévia e como o Corinthians decidiu usar outro uniforme no dia do jogo, não daria tempo de recadastrar. Foi por isso que bugou o sistema. O que deve ter acontecido? E aqui vai a crítica ao Corinthians também, né? Eu não sabia dessa informação. O Corinthians não vai jogar de branco nunca. Que de branco total é o Santos. O Santos é um rival do Corinthians. Então, poderia ter sido feita a combinação de uma outra forma. O Corinthians tem uma camisa laranja, o Corinthians tem uma camisa preta, tem várias combinações. Mas o Corinthians fez numa reunião prévia um compromisso que iria de um uniforme todo claro, todo branco, e no final chegou lá com o uniforme preto. E isso bugou o sistema, porque na hora da leitura são 2 uniformes escuros. E aí o sistema não identifica com o jogador de que time é. Isso eu não sabia. Então, aprendi mais uma. Independente disso, o meu vídeo não foi sobre isso. O meu vídeo foi sobre os times, todos eles, e principalmente as empresas fornecedoras de material esportivo. New Balance, Under Armour, Nike, Adidas, Umbro, Joma, tantas e tantas outras. Eu sou um fanático por uniformes, eu tenho uma coleção aqui, tenho uma parceria com Originais do Fute. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês conhecerem lá. Eles me mandam uma camisa todo mês, é maravilhoso. Eu conheço do que eu estou falando. Quando o uniforme não faz o seu papel, não cumpre a sua função de informar ao torcedor de forma simples e direta qual é o time, qual é o distintivo, qual é a marca da patrocinadora, qual é a marca da fornecedora, o nome e o número do jogador. Ele não é um uniforme, ele é um item de moda. E eu sei que hoje essas coisas se misturam porque as empresas precisam vender, evidentemente. E, tudo bem, embora eu não goste de cores diferentes das tradicionais, eu acho que os clubes têm as suas cores base e tal, mas eu entendo que hoje em dia existe essa cultura do terceiro uniforme, tudo bem. Mas isso não pode permitir que a função primordial do uniforme seja perdida. E quem tem que zelar por isso? A Confederação Brasileira de Futebol aqui no Brasil. A Premier League faz isso lá. Houve aqui uma tentativa, recentemente, e os clubes foram contra. Mas, meus amigos, a CBF existe para regular o futebol. Isso não é função do clube. Se o clube não se preocupa com o próprio torcedor, e não se preocupa mesmo, nenhum, cabe à CBF, por estatuto, zelar pelo futebol brasileiro. Então, eu espero que, pelo jeito, o Bragantino vai rever isso, né? Embora quem aprovou o uniforme foi alertado de que isso não estava bom e mesmo assim seguiu. Né? Uma prova de profunda incompetência em comunicação, não de quem fez a sugestão, mas de quem não ouviu a sugestão. E acho que a CBF precisa entrar nessa questão, porque não é só o Bragantino. O Grêmio, eu passei por esse sufoco no primeiro jogo meu do Grêmio na Prime Video. Mirassol e Grêmio, um estádio com uma iluminação muito ruim do Mirassol. Uma camisa linda, tricolor, maravilhosa. Eu tenho aqui os 2 uniformes do Grêmio, o listrado e o branco. Acho maravilhoso. Esse número dourado. Sem o contorno do número, você não consegue ver. Então eu confundi Noriega, o Nardoni e o Vidiaçante. Confundi várias vezes. E o torcedor do Grêmio, com razão, ficou puto comigo, pô. Com razão. E isso foi dificultado pelo uniforme do Grêmio. E isso acontece fora do Brasil, acontece com seleção. Acontece. Alguém precisa tomar conta disso. Parece bobagem, mas não é.
que você acha? Você que narra aí na sua web rádio, no seu canal no YouTube, você concorda comigo? Você tem essa dificuldade? Bota aí nos comentários e vamos falar sobre isso. Obrigado pela companhia. Se gostou do vídeo, deixa o like, não esquece. Fortalece a gente. E até o próximo vídeo.